Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 6. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Então, Paulo queria ir para a Ásia. Ele passou pela Frígia, pela Galácia, e querendo ir para a Ásia, o Espírito Santo disse não. E o texto aí fala que o Espírito Santo disse não para anunciar a palavra. Não fala que Paulo queria passear, que era Disney. Não, ele queria ir anunciar a palavra. E o Espírito Santo disse não. Significa que nem todos os planos que nós pensamos serem espirituais, Deus vai dizer sim. E às vezes eles são até planos espirituais mesmo. Mas Deus tem a própria agenda dele. E a agenda de Deus não é a nossa agenda. Então, essa é a primeira coisa. E aí, fala que chegaram, né? E quando chegaram na Mísia, intentaram ir para Bitínia. Tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Aí Paulo falou assim: Senhor, vou para lá, para a Ásia, o Espírito Santo não permite. Aí vai para o lado da Bitínia, o Espírito de Jesus não permite. É o mesmo Espírito. E aí Paulo fala assim: tem algum mistério aqui. Tem algum mistério. Quando as coisas começam a fechar as portas, irmãos, aquieta o facho. Para ouvir, para entender. Senão é bater cabeça, é enfrentar o Espírito de Jesus. E aí Paulo entendeu. E diz aí, e tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Se vocês lerem, Troade era uma cidade portuária. É como que o seguinte, sabe o quê? Eu vou para lá, o Espírito Santo não deixa. Eu vou para cá, o Espírito de Jesus não permite. Sabe para onde eu vou? Eu vou para a rodoviária do Tietê. Porque lá vai ônibus para todo lado. Então lá ele vai responder. É mais ou menos o que aconteceu aqui. Ele foi para a cidade de Troade, que era uma cidade portuária, que tinha passagem para todo lado. E aí diz que... E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão, um homem da Macedônia, e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos, olha só, a linguagem que fala aqui, logo depois desta visão, ou seja, Lucas, né, o escritor está se incluindo nas ações de Atos. Ele fala assim, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciar o Evangelho. Então, a Macedônia é uma província. E olha só que interessante. A Bíblia, ele fala aí no sonho que o varão, que ele disse, passa a Macedônia. Macedônia era uma província. Imagine falando hoje, nos nossos dias, Paulo tem um sonho, e aí ele está lá no Tietê, e aí o rapaz fala assim, vem para Goiás e nos ajuda. Goiás é um estado. Qual cidade de Goiás? É Goiânia? É o interior? Mas o sonho não fala vem para a província, vem para a Macedônia. E ele conclui que era para anunciar o Evangelho. Aí ele fala, e navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis. E dali para Filipos. Olha aí.
que é a primeira cidade desta parte da Macedônia. Como o Espírito Santo não falou qual cidade era, então eles pararam na primeira. Ele falou, é Macedônia, então cruzou a fronteira, é aqui mesmo. É a primeira que parava o barco. E aí diz que é a primeira cidade desta da Macedônia. E é uma colônia. E estivemos alguns dias nesta cidade. Aí ele diz, no dia de sábado, olha só, aí ele não fala, né, ó, tivemos alguns dias. Não fala a Bíblia o que eles foram. Foram tomar um picolé, né, foram conhecer a cidade, a Bíblia não fala. Né, do dia que eles chegaram, Lucas vai voltar a narrar o que aconteceu no sábado. Mas até chegar o sábado, a Bíblia não fala. No dia de sábado, saímos fora das portas, para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Olha só a estratégia de Paulo. Ele vai para um lugar que ele fala assim, provavelmente ali eles se reúnem para orar. Ou seja, pessoas que conhecem a Deus, tementes a Deus, mas não conhecem o Evangelho de Jesus. Eram conhecedores da história do povo de Israel. Eram tementes conhecedores do Antigo Testamento, mas não conheciam as obras de Jesus. Paulo vai para este lugar e fala que ali ele começa a falar com as mulheres que estavam ali à beira do rio. E fala que uma mulher chamada Lídia, comerciante, vendedora de púrpura. Uma mulher que dá grana, irmãos, que eram tecidos caros. E olha que interessante, o sonho, olha como a gente não deve limitar as coisas. No sonho, a Bíblia diz, um varão, não é? Passa a Macedônia e ajuda. Mas o primeiro que Deus abriu o coração foi uma mulher, não foi um varão. Então não devemos andar assim, cadê o varão que Deus vai me usar? Não é, vai e prega. Prega a palavra, não limita. E olha só o que acontece. Depois que foi batizada, a Bíblia não diz aqui se foi ali no mesmo dia ou não, ela e a sua casa nos rogou, nos pediu, ou seja, ela e a família dela, dizendo, se vocês haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem. Aí ele vai começar outra história. Então vamos voltar aqui, e aí eu vou ir para outra história com vocês. Outra coisa que é interessante no começo aí da obra de Paulo, fala que essa mulher, Lídia, ela era vendedora de púrpura da qual cidade? Tiatira. E Tiatira onde era? O texto não diz. Mas quando você põe no Google, Wikipedia, Tiatira era da província da Ásia. É onde tem a igreja do Apocalipse, uma das 7 igrejas, a igreja de Tiatira. Todas as 7 igrejas do Apocalipse estão na província da Ásia, onde hoje é a Turquia. Então, Tiatira estava na província da Ásia. Para onde que Paulo queria ir e o Espírito Santo não permitiu? Para a Ásia. Ele não foi para a Ásia, mas a primeira convertida era da Ásia.
Ou seja, não precisava ir para a Ásia para ganhar os asiáticos, os asianos, sei lá como que era, quem era da província da Ásia. O que eu quero dizer? Que às vezes a gente acha que Deus só vai cumprir os planos dele ou aquilo que nós queremos do nosso jeito. Se eu não for para a Ásia, não vai cumprir o plano de Deus. Quem disse que você precisa ir para a Ásia para ganhar pessoas da Ásia? Deus pode ganhar pessoas da Ásia sem você ir para a Ásia. Ou seja, quem disse que para alcançar aquilo que você sonha, aquilo que você espera, aquilo que você acredita, precisa ser do jeito que você está planejando? Precisa ser da forma que você colocou no papel. Deus não pode fazer de outra forma? Agora, há duas diferenças, né? Pensei exatamente isso, quando nós falamos pode. Deus pode fazer de outra forma? A gente pode. Deus pode, que Ele tem poder para, né? Ou, o pastor está perguntando, Deus pode mudar seus planos, você deixa? Aí é outra coisa. Deus pode mudar? Aí você fala assim, pastor, isso aí é pegadinha. Você está falando se Deus é poderoso ou você está me perguntando se eu deixo? Irmãos, quando Deus quer, Ele faz. Ele simplesmente, você vai fazer igual Paulo. Você vai tentar seguir os teus sonhos e o caminho vai fechar. E você vai ir para o outro lado para tentar dar uma volta e o caminho vai fechar. E aí você vai ficar perdido. Mas no final vai dar tudo certo. Fica em paz. Aí a segunda história. A segunda história começa. Aqui, irmã Joana, já tem uma casa ganha para Jesus. Né? A mulher de Tiatira já falou, a minha casa vai ser o lugar de reunião. Então já tem uma base na cidade de Filipos, na casa de Lídia. E aí da casa dela, Paulo começa agora a pregar. E aí a segunda história, eu vou ir mais rápido, é a história de uma menina que estava possessa por espíritos. E essa menina, ela tinha um envolvimento com pessoas poderosas na cidade. Diz aí, olha, versículo 17, esta seguindo Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias, e Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores, olha só, seus senhores, que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Olha aí os crentes arrumando confusão. E aí, apresentando aos magistrados, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. Mentira. Eles estavam aqui, o problema aqui era porque tinha acabado com a esperança de lucro. Então eles estão difamando Paulo e Silas. E aí ele diz, expõe e nos expõe costumes que não é lícito receber e nem praticar, visto que somos romanos. Olha que interessante, esses homens, a cidade de Filipos, né, a gente está no versículo 21, né? E nos expõe costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Agora voltem comigo, olha onde a gente leu, quer ver? O versículo 12. E dali para Filipos, né, foi o navio, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia e é uma colônia romana. Está na sua versão? A minha só está colônia. Ou seja, a cidade de Filipos era uma cidade onde já tinha implementado as leis romanas. Era como que Roma. Filipos era a própria Roma. As leis romanas eram as mesmas ali. Cidadãos romanos, então, tinham um tratamento diferente de cidadãos não romanos.
E quando esses homens pegam o apóstolo Paulo e Silas e fazem toda essa bagunça, olha o que eles dizem deles. Apresentando aos magistrados, versículo 20. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens sendo judeus. Está dizendo, ó, aqui é uma colônia romana, nós somos cidadãos romanos e esses judeus vêm aqui causar problema. Vêm causar problema. E aí eles foram presos e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos. Primeiro, que horas que eles estavam cantando e orando? Perto da meia-noite. Né? Muito crente fala, podia estar dormindo, né? Ainda se fosse um crente espiritual, ia falar assim, Deus está comigo até na prisão. Daniel dormiu com os leões, na cova dos leões, então eu estou na prisão, eu vou dormir também. Ou seja, é tão espiritual que chega a ser preguiçoso. E vai dormir. Mas Paulo e Silas, meia-noite, estavam orando e cantando. E a adoração deles ecoou por toda a prisão. Vocês notaram aqui que, olha só como as coisas funcionam. Tinha pessoas para serem alcançadas na prisão. Nós vamos ver um carcereiro e toda a sua casa. Ou seja, tinha membro da igreja de Filipos que estava lá na cadeia. E Deus tinha que levar os missionários presos para alcançar os membros que estavam lá. E só que como que Deus leva esses missionários presos? Através de difamação e mentira. Através de injustiças. Não é uma injustiça o que fizeram com Paulo e Silas? E quantas vezes que a gente reclama das injustiças que fazem para com a gente? Ah, Senhor, isso é injusto. Estão falando de mim o que não é verdade. Estão fazendo para mim o que não é verdade. Mas você já parou para pensar que até as injustiças que cometem conosco cooperam para o bem e progresso do Evangelho? É isso que aconteceu. As injustiças, as difamações levaram Paulo e Silas para a prisão e lá, sendo crente, eles só foram crentes, oraram e cantaram. Não precisa, pedir para Deus rasgar o véu do céu e nos mostrar em profecia, em sonho, qual é o plano dele. Senhor, me mostra o que eu estou fazendo nessa prisão. Senhor, irmão, vai cantar e vai orar. Deixa Deus trabalhar. Não precisamos saber detalhe por detalhe. Como, quando, que forma, através de quem, para quê? Vai cantar, vai orar, vai pregar a palavra. Deixa Deus fazer as coisas enquanto nós caminhamos. Quantas coisas acontecem à nossa volta. Foi o que aconteceu aqui. E aí, meia-noite, eles cantando e diz, Deus, cantando hinos a Deus, e os outros presos ouviam, ou seja, não estava cantando baixinho não. Aqui eu coloco um parênteses. Irmãos, será que Paulo cantava igual eu? Todo mundo fala que quem prega não canta. Paulo foi o maior pregador. Olha, agora tem gente mudando. Quando o pastor acha argumento bíblico e teológico, o povo vai mudando, né? Todos ouviam, ou seja, Paulo não cantava para dentro. Eu não sei se ele cantava bem ou se ele não cantava. Mas o que a Bíblia diz é que ele cantava para Deus. Cantavam a Deus. A Deus. É esse louvor, quem está aqui no ministério de louvor, é esse louvor que transforma vidas. É quando cantamos a Deus. E quem canta a Deus não precisa de microfone, não precisa de ministério, canta na prisão. Não canta para
os líderes da igreja ouvir. Tem, show gospel que faz, eleição das pessoas que eles vão cantar. Tem camarote para pessoas importantes. Aqui fala que Paulo e Silas cantavam a Deus, e quem ouvia era quem precisava ser salvo. Eram os presos. E diz que de repente veio tão grande terremoto que os alicerces do cárcere moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Louvado seja o nome do Senhor. Já pensou, irmãos, cantando na igreja de domingo e os cárceres do coração começam a estourar, a arrebentar, e almas presas no pecado, nas trevas, na escuridão, começam a ser livres, quando cantamos a Deus, em meio às nossas perseguições. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo chamou com grande voz, dizendo: não faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Tem uma pregação minha, uma vez eu ministrei, que esse texto, pedindo luz. Às vezes a gente precisa pedir luz. Pedindo luz, ele viu, ele deu um salto trêmulo. Imagina aquele homem nervoso, ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Estava assustado, aterrorizado. Mas ele se prostrou porque ele viu. Nenhum bandido tinha fugido, irmão. Já pensou? Se é nos dias de hoje, não estou dizendo que os dias mudam, porque eu acredito que ali também ninguém era santo. Deus que segurou aqueles bandidos lá dentro. Porque ia ser preso. Esse homem ia morrer. E aí ele foi salvo. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, pôs à mesa sua crença em Deus. Pôs à mesa e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa, irmãos. A gente tem o poder de levar alegria para as famílias. Alegria, alegrou-se. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. O carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, saí e ide em paz. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão e agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados estas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. Então, vindo, lhes dirigiram súplicas e, tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. E, saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo-os, os irmãos os confortaram, e depois partiram. E aí eles foram para Tessalônica e
Bereia. Mas na próxima quarta nós falamos dessas cidades, que ainda é em Filipos. Mas aqui a gente já viu hoje, nesse primeiro, nesses primeiros dias já converteu Lídia e sua casa, converteu a menina possessa pelo Espírito e o carcereiro e a sua família. Quantos membros já tinha nessa igreja de Filipos, hein? Aqui já começou a igreja, devia ter uns 15. E Paulo deixou 15 pessoas e já foi para outra cidade. E aí depois ele vai escrever a carta de Filipos para essas pessoas. Amém? Senhor, obrigado pela sua palavra, que nos ensina, que nos mostra, Senhor, o teu trabalhar em nós, no meio da tua igreja, que ela nos edifique, Senhor, a viver para ti, confiar no trabalhar do teu Espírito, para a glória e honra do nome de Jesus. Amém.